Prazer imenso estar aqui hoje de novo. Vamos dar sequência, iniciar a sessão de Fisiologia e Nutrição. Convidar o colega Guilherme da FOB, que vai presidir a sessão e coordenar os trabalhos hoje. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Guilherme, olá. Bom dia, gente. Obrigado da presença de vocês aqui, tá? Eu agradeço também o convite aí do Dirceu, do Areto, para a gente participar disso aqui, beleza? Vamos lá, vamos dar início à primeira palestrante. Ludmila, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, novamente. Vamos lá, um bom dia bem alto, que é o primeiro do dia. Aí eu mando chuva para todo mundo, hein, esse ano. Então, tem que ser um bom dia bem animado. Exatamente. Pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer ao Centro de Citricultura pelo convite, Dr. Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente, né, no Centro de Citricultura do IAC, eu que fui, né, formada também pelo Instituto Agronômico. Então, é um prazer estar aqui e rever tantas carinhas conhecidas aqui novamente. Tá? Pessoal, não vou me prolongar muito, tá? Podem ficar tranquilos, porém, eu não gosto de falar sozinha. Então, por favor, se tiverem alguma dúvida, me chama e a gente vai conversando, ok? Falar sobre um tema, né, que tem sido destaque ao longo desse último ano, principalmente, é um grande desafio. A gente vai falar, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos. Gostaria de falar, primeiramente, um pouquinho sobre a safra 23-24. Acho que foi um ano bastante importante, cheio de desafios. Depois a gente fala um pouquinho também sobre a parte de mudança climática. E, se vocês permitirem e tiverem interesse, o que a gente pode esperar aí para a safra 24-25. Tá bom? Então, pessoal, primeiramente, queria trazer para vocês aqui o que foi o ano de 23-24. Não sei se vocês concordam comigo, mas o grande problema de 2023 foram as temperaturas elevadas. Muito se falou sobre a possibilidade aí de formação de um super El Niño. Nós realmente tivemos um El Niño muito forte, porém, não foi considerado um super El Niño, né? Se a gente comparar ele com o ano de 2015 e 2016, que era um ano que todos, né, falavam vai ser um ano muito parecido com 15 e 16, nós tivemos, sim, um El Niño forte, porém, não um super El Niño. As águas do Pacífico, elas estavam bastante aquecidas, porém, num patamar abaixo do que a gente observou lá em 15 e 16. Porém, os danos causados foram mais intensos. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a classificação de eventos fortes, médios, né, ou super fortes que a NOAA nos mostra. E ela colocou aqui, ó, o ano de 23-24 dentro de uma condição de El Niño forte. Tá? E o que isso trouxe para a gente? Foi um ano de desafios, não só para a citricultura, né? Não só para o estado de São Paulo, para o estado de Minas, mas para todo o Brasil. Então, nós tivemos alguns eventos, só para a gente recordar aí o ano de 23. No Sul, durante a primavera, excesso de chuvas, né? A gente teve algumas enchentes também lá no Sul, o que atrapalhou principalmente a colheita de trigo. A gente teve aqui na região central do Brasil, apesar das chuvas terem chegado cedo, né, a gente teve chuvas ali em setembro, nós tivemos temperaturas muito altas e as chuvas foram muito irregulares. Né? Então, a gente teve algumas chuvas, depois a gente teve essas ondas de calor. Então, muitos citros tiveram florada ali em setembro, depois as temperaturas elevadas, derreteu a florada. Depois, lá em dezembro,
estressou de novo a planta, tivemos mais floradas, mas nós tivemos chuvas muito irregulares ao longo ali da primavera de 2023, o que trouxe, né, essa perda nos citros, café e principalmente a parte de grãos, né? A gente teve uma perda bastante significativa. E depois do verão, né, e no outono, nós tivemos veranicos lá no sul do Brasil, prejudicando a safra por lá também, e tivemos na região central chuvas retornando, acontecendo de uma maneira um pouco mais frequente, né, mas as ondas de calor se mantiveram bastante presentes ao longo do ano de 2023, ali, tanto o verão quanto o início, né, de 24. E nós tivemos o corte mais cedo das chuvas, né, fato que também prejudicou muito, principalmente as lavouras de soja, de grãos, né, em toda a faixa central do Brasil, e também, aqui em São Paulo, nós tivemos vários períodos com poucas chuvas e temperaturas bastante altas. Muito, pessoal, se falou que tudo isso foi por causa do El Niño. Porém, a gente não pode colocar a culpa única e exclusivamente no El Niño, tá? Aliás, vocês aqui, todo mundo sabe a diferença entre El Niño e Laninha? Alguém não sabe? Todo mundo sabe? Pessoal, só para a gente, né, reforçar isso. O El Niño é quando a gente tem um aquecimento anormal das águas do Pacífico nesta região aqui. Tá? Nessa região aqui do Pacífico, denominada 3+4. Então, a gente tem esse aquecimento anormal, nós temos um El Niño. E se nós temos, nesta região, um resfriamento anormal, nós temos o fenômeno Laninha. Porém, não dá para a gente colocar a culpa de tudo isso em cima do El Niño. Muita gente confunde, estamos no ano de El Niño, então por isso que nós vamos ter chuvas irregulares ou temperaturas altas, estamos no aquecimento global. Não é bem por aí. Uma coisa que manda muito para a gente é aqui, é o Atlântico. Principalmente nessa faixa central do Brasil, que pega Minas, pega São Paulo. Por mais que essa região esteja aquecida, se nós não tivermos um Atlântico também aquecido, as chuvas não acontecem. E foi o que aconteceu esse ano, de 2023, na retomada das chuvas. Foram 2 pontos. Nós tínhamos todo esse aquecimento aqui na região do Peru, o que fez com que as chuvas não acontecessem na região da Bacia Amazônica. E, com isso, nós tivemos seca por lá. Vocês viram notícias, né, de calados de rio baixos, sem navegabilidade. Com isso, nós não temos o alimento principal, que é a umidade vindo da Amazônia, para criar esse corredor de umidade na faixa central do Brasil e provocar chuvas. Esse foi um ponto. E o outro ponto foram as águas aqui do Atlântico muito frias. Se a gente tem as temperaturas do Atlântico muito frias, as frentes frias não sobem. Então, nós temos o El Niño, ok, é uma forçante global, né, que muda toda a direção de ventos, transporte de umidade. Não tínhamos chuva na Amazônia para trazer esse corredor de umidade para a faixa central, e não tínhamos, tínhamos aqui o Atlântico muito frio, a frente fria não subia. Então, o que aconteceram com as chuvas em 2023? Extremamente irregulares. Tá? E temperaturas altas. O grande fator aqui, o grande ponto do El Niño para essa região de São Paulo, Minas, são as temperaturas elevadas. Não influencia tanto nas chuvas. O que influencia nas chuvas aqui para a gente é o Atlântico. O Pacífico, não. O que ele mexe aqui para a gente são os valores de temperatura. Então, só para ilustrar um pouco isso, como foram as chuvas ali, né? Na primavera, mais concentradas aqui no sul, faixa central do Brasil com chuvas muito irregulares, baixos volumes, e depois isso se inverteu ali no verão, né? Nós tivemos um sul com menos chuvas e chuvas melhores na faixa central do Brasil. Mas deem uma olhada em São Paulo, Mato Grosso do Sul, algumas áreas de Minas. Vocês conseguem observar que tem uma faixa ali entre o MS e São Paulo? Ou chove melhor para baixo, ou chove melhor para cima. É sempre uma faixa de transição, onde as chuvas tendem a correr de maneira um pouco mais irregular. Tá? Então, é um ponto de atenção o estado de São Paulo, o MS,
com essa tendência, principalmente nessa faixa mais norte, oeste de São Paulo, com essa tendência de chuvas um pouquinho mais irregulares. Tá? E, para fechar, pessoal, falando um pouco aí sobre, para entrar na parte de mudança climática, o que aconteceu nesse final de maio com o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que foi, né, noticiário em todos os lugares. O que a gente tinha aqui nessa semana? Né? Primeiro, um bloqueio atmosférico que impedia que a frente fria que estava no sul subisse. Então, nós temos um bloqueio atmosférico, fez um calorão aqui em São Paulo, né, e manteve a frente fria estacionada aqui sobre o Rio Grande do Sul. E, na retaguarda dessa frente fria, nós tínhamos um outro sistema de alta pressão aqui sobre a Argentina e Uruguai, mantendo o corredor de umidade preso sobre o Rio Grande do Sul, fora os ventos aqui de norte, né, que impediam o escoamento dessa água. Então, tudo fez com que o corredor de umidade ficasse concentrado sobre o sul do Brasil, desencadeando toda aquela enchente que a gente ouviu aí nos noticiários. Ok? Pessoal, por que eu comecei, né, falando aí do ano de 2023? Porque ele mostra claramente, né, que essas alterações nos padrões climáticos e os seus efeitos na agricultura já são uma realidade, ponto. Todo mundo sabe disso. Tá? Quando nós temos o aumento, né, do lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, a gente muda, né, esse balanço de radiação e faz com que a gente tenha toda essa mudança no padrão de clima global. Tá? Não é meu objetivo, pessoal, falar aqui com vocês sobre a emissão de CO2 vai aumentar, né? Enfim. O que eu quero mostrar para vocês são alguns fatos científicos que demonstram realmente esse aquecimento. Tá? Então, a gente tem aí análises estatísticas, né, no meio científico que demonstra essa tendência de mudança climática há muito tempo. Né? A gente vem observando isso em vários artigos científicos. Esse gráfico aqui demonstra para a gente as temperaturas medidas na Estação Experimental ali de Campinas. Então, nós temos dados ali desde 1890. Então, é uma série bastante longa. Né? E, com isso, a gente consegue detectar tendências de aumento, tanto de temperatura máxima, quanto de temperatura mínima. E o que vocês conseguem observar? O que está acontecendo aqui? Ó? Mas, a partir, principalmente, de 1980, com a temperatura máxima e a temperatura mínima. Olha a amplitude térmica, como ela vem diminuindo. Né? Isso vai influenciar fotossíntese, respiração de planta, aí é com vocês a parte de fisiologia. Mas é um ponto importante, a gente tem essa tendência, e a gente só consegue observar isso em séries históricas longas. Aí vocês podem me perguntar, isso é efeito de urbanização? Campinas está aumentando a temperatura. O que vocês acham? É só urbanização? Não. Se a gente olhar outras séries históricas, a gente compara Cordeirópolis, Monte Alegre do Sul, Pindorama, Ribeirão Preto, Ubatuba, que são séries longas, né, que o Instituto Agronômico possui. Observe como a gente tem uma mudança no eixo de temperatura, principalmente considerando a partir de 1980, a década de 1980. Então, se nós tínhamos picos de temperatura aqui, em torno de 14, 13, 16 graus, a maioria, né, dos anos, olha como a gente deslocou essa curva, e a gente já está num patamar mais elevado. Isso para a temperatura mínima e para a temperatura máxima. Então, vocês conseguem observar que a gente tem uma mudança realmente a partir de 1980. As temperaturas estão ficando mais elevadas. O que mostra que isso não é uma escala regional, né, local. A gente vê aí uma escala realmente regional tendo essa mudança. Isso começa a interferir em parâmetros agrometeorológicos importantes, né, para a agricultura, como o número de horas de frio. Olha como a gente consegue detectar, nessa mesma série,
a diminuição do número de horas de frio, que é importante, né, para a indução floral, a parte de citricultura. Então, observe como, nos últimos anos, a gente tem tido aqui uma diminuição do acúmulo de número de horas de frio. Tá? E aí, vocês podem falar, então eu vou sair de áreas mais quentes e vou para áreas mais frias. Sul de São Paulo, tem áreas migrando também para o Mato Grosso do Sul. Né? Vamos lá, tem, né, as temperaturas um pouquinho mais baixas e geadas. Lud, mas você não está falando que está aquecendo? Vai continuar tendo geadas? Esse é um outro trabalho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um play para vocês observarem aí. Vamos ver se ele vai mudar. Ó. Esse gráfico ele nos mostra a probabilidade de ocorrência de geada ao longo dos anos. Observe que a gente tem, conforme vai passando os anos lá em cima, ó lá, 1940, 50, 60, uma diminuição da probabilidade de ocorrência de temperaturas mínimas em torno de 3, 4, 5, 6 graus. Porém, observem para a mínima. As temperaturas abaixo de 1 não mudam. Ou seja, apesar da gente ter esse aumento da temperatura, a gente aumenta também variância, desvio padrão, e os extremos não mudam. Então, o risco para a ocorrência de geadas, ele se mantém, mesmo com essa tendência de aquecimento que a gente tem. Vai subir as temperaturas? Vão subir as temperaturas médias? Vão, mas o risco para a ocorrência de geadas se mantém. Tá? E mesmo para as temperaturas máximas, olha como a gente tem, ao longo ali a partir principalmente da década de 80, um aumento da probabilidade de ocorrência de temperaturas altas, acima de 35, 36 graus. Tá? Então, a gente tem comprovado isso, que as mudanças climáticas realmente estão aí e vão influenciar muito, principalmente as temperaturas. Tá? E chuva, pessoal? Será que a gente tem essa mudança também em chuvas? Nós temos 2 trabalhos realizados com séries longas aqui do Estado de São Paulo, do DAE e do Instituto Agronômico, que mostram 2 coisas para as chuvas. Primeiro, o aumento do número de dias secos consecutivos. Então, a gente consegue observar essa tendência nas séries históricas. Tá? E um outro ponto, que é um atraso na retomada da estação chuvosa. Então, pessoal, deixa eu mostrar um outro gráfico aqui para vocês. O que a gente tem observado? Cada vez mais, as chuvas estão atrasando para se regularizar. Até tem chuva antes, ali em setembro, né, início de outubro, mas a regularização das chuvas ela demora um pouco mais. Esse trabalho ele nos mostra como que a gente tem uma tendência de dias consecutivos, principalmente na segunda quinzena do mês de outubro, de dias secos. A gente até tinha aqui, ó, esse gráfico ele é a chuva menos a chuva média, a chuva histórica. Tá? Quando a gente tem valores abaixo aqui de 0, quer dizer que choveu menos do que a média histórica da região. Tá? A gente tinha isso aqui antes da década de 80. Mas olha como a frequência aumentou a partir de 1980. Tá? Então, o que isso nos mostra? Que realmente a gente tem uma tendência de que o mês de outubro está ficando cada vez mais seco. Então, a retomada das chuvas, elas está atrasando. Então, se a gente falava que antes, em setembro já tinha florada ali dos citros, café, mas a regularização das chuvas, ela está acontecendo um pouquinho mais tarde. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes a gente tem uma chuva ali em setembro, boa, depois abre um período sem chuvas e volta a chover lá para meados de outubro. Esse é um ano, depois a gente vai falar sobre isso, que isso está fácil de acontecer. Tá?
Pessoal, alguma dúvida até aqui? Exatamente. Um exemplo claro disso, se a gente considerar, a partir de 2010, todo mundo aqui deve concordar que as temperaturas, que está mais quente. As temperaturas estão, está mais calor. Porém, isso não impediu que em 2021 a gente tivesse episódios de geadas intensos. A mínima tem subido mais. A mínima tem subido mais. Então, a máxima, o grande problema da máxima é que, quando ela acontece, esses eventos extremos, esse acho que vai ser um ponto daqui para frente, as temperaturas máximas sobem demais. Então, a gente tem aquelas ondas de calor, né? E as temperaturas mínimas, na tendência, ela tem subido mais. São dados mensais. Esse daqui, ele até mostra, o segundo descende ali de outubro, né? Mas sim. Exatamente. Então, assim, essa é uma tendência que a gente tem, mas na hora que a gente começa a focar ali no pontual, né, a gente vê essas variações maiores ainda. Tá? Pessoal, esse é um outro trabalho que mostra também a elevação da frequência de seca no estado de São Paulo. Teve regiões que apresentou, na série histórica, 40% a mais de períodos secos, né, de frequência de seca, chegando, né, alguns pontos, até 40%. Ou seja, olha como essa região mais norte de São Paulo, a gente tem uma tendência de anos com secas mais intensa, tá? Mostrando que realmente é uma tendência para o estado de São Paulo, principalmente para essa região mais norte, tá? A gente ter esses períodos realmente mais secos. Essa outra imagem, pessoal, nos mostra as regiões do Brasil, tá? Então, mostrando lá norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O que isso daqui mostra para a gente? Que não é só aqui, não é só numa escala regional. Mas, se a gente olhar o Brasil como um todo, o Brasil ele o tamanho de um continente, a gente está tendo uma tendência aí de aumento de seca. Tá? Muitas vezes, pessoal, não é que vai chover menos. Você pega uma propriedade, chove 1.200 milímetros, vai chover 1.200 milímetros. Porém, num período menor, mais concentrado num período de tempo menor. E isso vai influenciar a safra de cada ano. Mas, no geral, o que a gente tem visto? Esse aumento da seca em todo o Brasil. Tá? Esse é um gráfico, pessoal, que ilustra isso também, é de Mojimirim, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Se a gente pegar as temperaturas dos últimos 10 anos, a gente observa uma tendência de elevação aqui das máximas, das mínimas, é pouco perceptível, tá? A gente olha lá a chuva, uma diminuição das chuvas também, pouco perceptível, mas olha quando a gente faz a chuva menos a evapotranspiração. Olha, a partir de 2010, esse gráfico verde aqui, ó. Olha como a gente tem um período mais seco, como que a gente está caminhando para períodos cada vez mais secos. Então, muitas vezes, a gente não observa isso olhando temperatura e chuva separado. Mas, quando a gente começa a trabalhar esses dois elementos juntos, a gente observa, olha, realmente,
olha como a gente tem... Isso aqui é um clima de savana, um clima semiárido para o mês de outubro, principalmente que a gente estava... Ah, não, esse aqui é o mensal... Desculpa, esse aqui é o anual. A gente tem um clima mais seco, realmente, acontecendo. Tá? E se a gente vai para o mês de outubro, que é um mês importante para a citricultura, principalmente pensando em, né, pós-florada, olha como a gente tem uma diminuição das chuvas, também pouco perceptível, falando do mês de outubro, mas olha como a gente tem no índice de seca uma tendência de aumento de seca, tá? Durante o mês de outubro. Então, para o estado de São Paulo, a gente já considera o mês de outubro um mês seco, praticamente. Tá? E, pessoal, o que a gente pode esperar daqui para frente? Tá? Se a gente continuar, se a gente parar agora, lançamentos de gases de efeito estufa, né, e as temperaturas aumentarem até 1,5 graus, a gente tem uma continuidade do que a gente está vendo agora. Ondas de calor, temperaturas altas, períodos de seca um pouco mais extremo, mas acho que muito parecido com o que a gente observa agora. Tá? E esses são os efeitos que a gente tem. Então, Brasil aqui, olha, com aumento de temperaturas na casa de 2, 2,5. Tá? Chuva, uma redução, principalmente na faixa central do Brasil, de 10, 20 milímetros. Tá? Existe uma continuidade do que a gente está vendo agora. Porém, se a gente tiver um aumento de até 4 graus, ou seja, todas essas emissões continuarem acontecendo, olha o que acontece com o globo. A gente vem para temperaturas de 5, 5,5, 6 graus acima da média. Tá? E as chuvas? Olha como a gente tem áreas onde as chuvas vão se intensificar muito, e na faixa central ali do Brasil, né, a gente ainda vai ter essa redução de chuva, mas o grande problema é a temperatura. Não tem mais deserto do Saara. Então, pessoal, na verdade, o aumento de temperatura vai deslocar toda essa mudança, os ventos, esse transporte de umidade, né? Isso faz com que as chuvas fiquem mais intensas em algumas áreas, em outras menos. Ok? Então, acho que esse é o ponto, pessoal, falando aí em mudança climática. Então, para fechar essa parte, esse gráfico ele é muito interessante, pessoal. Chama-se oscilação decadal do Pacífico. Ele é medido por diferenças de pressões no oceano. E a gente observa por ele fases positivas e fases negativas. O que ele demonstra? Em anos onde a fase é positiva, nós temos mais anos de El Niño e menos Laninha. Não que isso não possa acontecer, tá? Mas nós temos uma tendência de mais El Niños. E, quando nós temos uma fase negativa, nós temos uma maior probabilidade de ocorrência de anos de Laninha. Nós estamos, na verdade, ainda, sobre uma fase negativa. Mas a tendência é um consenso da Organização Mundial de Meteorologia que, ao longo desses próximos anos, a gente volte para uma fase positiva. Ou seja, a probabilidade de anos de El Niño vai ser maior do que Laninha. Tá? E qual que é o ponto importante disso? Nós já estamos sob o efeito de mudança climática, então nós já estamos num patamar de temperatura mais elevado. Quando nós temos o El Niño, isso é potencializado. Então, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Acho que um grande ponto para a citricultura é secas mais prolongadas, principalmente nesse eixo aqui, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Sul de São Paulo vem sempre com uma condição um pouco melhor, tá? Mas muita atenção, porque as chances para secas prolongadas ao longo dos próximos anos é bastante grande. Tá? Temperaturas elevadas e ondas de calor, pessoal, é uma tendência, então vocês vão ter que pensar nisso. Tá? Temperaturas altas, aqueles bloqueios atmosféricos acontecendo entre setembro e outubro, o que faz com que as temperaturas explodam. Como aconteceu em 2023, né? A gente teve uma florada onde não tinha irrigação, veio as temperaturas altas,
derrete a florada. Tá? Inundações repentinas, acho que esse é um ponto também que a gente vai começar a observar bastante. Muitas vezes não atinge algumas áreas de citros, né, mas sul do Brasil, a gente viu o que aconteceu, é um ponto também de destaque. E eventos extremos mais intensos. O que significa isso? Quando eu tiver calor, eu vou ter muito calor. Seca intensa, prolongada. E quando eu tiver geada, vem aquela geada para arrebentar. Tá? Como a gente viu até em 2021, que pegou café, tudo em Minas, chegou a trazer problemas até para Goiás. Então, os eventos extremos, eles tendem a ser mais potencializados. Ok? E o que vocês que trabalham, né, no campo vão ter, né, pensar? Primeiro, tudo isso, para que serve toda essa mudança de clima e a gente observar a tendência do que vem para frente? Vocês vão ter que pensar em manejo. O manejo, se vai ter chuvas ou não vai ter chuvas, se vai ter temperaturas mais altas ou não, muda. Correto ou não? Tá. Porta-enxertos mais resistentes à seca. Tá? E desenvolvimento de variedades mais resistentes. Tá? Aí o pessoal do IAC. Certo, pessoal? Está entendido? Tenho mais 5 minutinhos, pessoal. Posso falar aí sobre a previsão para a safra de 2024-25? É o que vocês querem saber, né? Pessoal, nós temos aqui, olha, uma diminuição das águas ali do Atlântico. Eu não mostrei para vocês que aquele pedaço lá do El Niño estava aquecido? Olha lá como que está agora. Está resfriando. Tá? Então, a gente observa essa tendência realmente de queda das temperaturas do Oceano Pacífico. E os modelos da NOAA mostrando que realmente a gente vai entrar numa laninha a partir do segundo semestre. Muito provavelmente, a gente tem uma faixa de transição agora durante o outono, esse final de outono, inverno e início da primavera. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, essa linha azul é uma média dos modelos, mostrando que a gente tem julho, agosto, setembro, já indo para uma laninha. Pessoal, mas o que é importante vocês terem em mente? Não adianta o oceano mudar, se aquecer ou se resfriar, se ele ainda não se conectar com a atmosfera. Muitas vezes ele resfria e não se conecta com a atmosfera. Isso deve acontecer ao longo da primavera e mais para o final do ano. Tá? Então, a gente vai ter, sim, uma laninha fraca, mas ela se consolidando mais durante a primavera e final de ano. Tá bom? E o que isso vai trazer para a gente? Isso aqui só para vocês olharem essa transição, quando a gente tem lá todos os modelos indo lá para o El Niño ou vindo aqui para o azul, que é a laninha. Então, a gente observa, olha, junho, julho, agosto, setembro, ainda dentro de um clima neutro. Tá? Mas já começando, olha a NOAA colocando, já a partir de setembro, a gente indo para um clima mais de laninha. Bom? Essas, pessoal, são as chuvas previstas aí para os próximos 15 dias. Um monte de gente tirando foto. Pode tirar, vai mudar tudo amanhã mesmo. Né? Pessoal, o que isso daqui nos mostra? A gente tem uma nova frente fria avançando ali por volta da segunda quinzena de junho, que pode avançar e chegar a provocar algumas chuvas aqui no estado de São Paulo. Serão chuvas irregulares, talvez muito parecido com o que aconteceu ali no final de maio, tá? Mas a gente tem essa possibilidade de chuvas. E olha o sul, bem, é uma tendência agora, na verdade, é normal, né, para esse período do ano. As chuvas mais concentradas realmente no sul, mas com uma ou outra frente fria que consiga avançar e provocar algumas chuvas aqui em São Paulo. Então, tem muita gente que está com aquelas laranjas que o florescimento aconteceu ali em dezembro, a gente teve florada também em fevereiro, esperando essas chuvas. Tá? Então, existe essa possibilidade no início da segunda quinzena de junho. Em julho, a gente também tem a previsão de entrada de frente fria. Tá? Então, isso daqui nos mostra, pessoal, ao longo das próximas semanas, essa possibilidade de ocorrência de algumas chuvas aqui em São Paulo, principalmente na região mais sul. Tá bom? Um ponto que vale chamar a atenção, pessoal. Rodrigo, já estou finalizando.
As próximas semanas, olha como a gente tem ainda uma tendência de um início de junho com temperaturas acima da média. Tá? Então, apesar da gente ter entradas de massas de ar polar que derrubem as temperaturas sempre na retaguarda das frentes frias, olha como a gente ainda tem um junho quente. Tá? E entrando novamente uma massa de ar mais frio, logo na retaguarda dessa frente fria, que pode provocar chuvas aqui no início da segunda quinzena. Então, vai depender muito dessa massa de ar polar empurrar a frente fria para cima de São Paulo, para ter algumas chuvas, ou não. Tá? Depende muito dessa intensidade. E esse daqui, pessoal, é um cenário para os próximos meses. Tá? Então, o que a gente observa? Julho, agosto, como eu mencionei para vocês, MS, São Paulo, Minas, até podendo registrar algumas chuvas, dependendo do avanço da frente fria. Mas serão chuvas bastante irregulares. Tá bom? Olha lá em setembro, as chuvas começando a acontecer. Então, uma condição melhor para São Paulo, principalmente para a região mais sul. Tapetininga, Avaré, vem com umas chuvas, talvez, já em setembro. Só que um ponto de atenção esse ano, pessoal, está fácil de acontecer uma chuva boa em setembro e abrir 20, 25 dias sem chuvas. Está fácil de acontecer. Porque a regularização das chuvas deve acontecer mais tarde esse ano, por causa da laninha. Se a gente tem a laninha chegando mais para o final do ano, o que vai acontecer? A regularização ela vai acontecer mais para o final do ano. Tá? Então, a gente já vai ter algumas chuvas em setembro, mas a regularização, olha quando as chuvas começam a ficar mais frequentes, ali entre outubro, muito provavelmente na segunda quinzena de outubro para novembro. Tá? Então, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, a regularização das chuvas esse ano deve acontecer um pouquinho mais tarde, exceto o sul de São Paulo, que deve chegar um pouquinho mais cedo. Tá? Temperatura, pessoal, indo dentro de uma média, mas sempre ainda durante inverno e primavera, com uma tendência de serem um pouquinho acima da média. Tá? E aqui, só para vocês, eu sei que vocês gostam desses gráficos, né? Só deixa eu sair da foto, que é para vocês provarem que fui eu que falei depois. Mas olha como a gente tem aí, para Avaré, Itapetininga, essa possibilidade de algumas chuvas durante o inverno. Tá? Mas olha a regularização. Setembro, talvez, tenha algumas chuvas. Olha aqui, final de outubro, para frente. Tá? Pessoal, não vai tirar foto desses gráficos e depois ficar falando que eu falei que tinha uma chuva aqui e ela não aconteceu, hein? Isso daqui é só para a gente observar a tendência do que esperar aí ao longo desses próximos semestres. Tá? Região de Cordeirópolis, olha, pode ter aquelas chuvas que eu mencionei, ó. Mas olha quando começa a ter chuvas um pouco mais frequentes. Outubro, mas olha assim, abrir aqui um espaço sem chuvas, está fácil. Tá? E aí, pessoal, olha, Matão, conforme a gente vai indo para a região mais centro-norte do estado de São Paulo e Minas, olha como a gente vai tendo uma regularização mais lá para frente. Ó. Tem algumas chuvas em setembro, mas bem irregulares. Tá? E conforme a gente vai chegando, olha, Minas. Se a gente pegar essas primeiras chuvas aqui, ó, elas tendem a ser muito irregulares. Ó. A gente começa a ter, a partir de novembro, uma frequência melhor. Então, esse gráfico aqui ele mostra o quê? Uma tendência do que esperar aí para o segundo semestre. Tá? E aqui a região também de Uberaba. Tá? Pessoal, era o que eu tinha para falar. Espero que, se eu puder contribuir um pouquinho aí para uma safra, né, melhor para vocês esse ano, um direcionamento, eu já fico feliz. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, meu telefone, e-mail está aqui, é só chamar, tá bom? Obrigada, pessoal. Alô? Parabéns pela palestra. E nós vamos, devido ao tempo curto, a gente vai abrir uma pausa pequena para uma única pergunta para a Ludmila, porque depois, se vocês quiserem, procurem ela vai ficar aí até a hora do almoço e converse particular com ela, beleza? Então, alguém pergunta de alguém? Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto?
Vamos lá? Tudo certo. Só eu vou fazer um comentário rapidinho. Assim, eu acho o seguinte, é importantíssimas informações, e na hora de escolher a área para o novo plantio, que está todo mundo indo embora aqui do greening, dar uma observada no microclima, altitude, porque às vezes no Mato Grosso tem área de 300 metros de altitude e tem área de 700 metros de altitude. Então, é importante essa observação de mais de microclima também. Beleza? Eu acho que é muito importante isso. Vamos lá para a próxima palestra? Obrigado, viu, cara? Obrigadão.